Na sua visão, quais ações mais baratas da Bolsa hoje que são oportunidades? Nossa. Pergunta ampla. Só vai jogando o Bel pra você. Pergunta bastante ampla, mas vamos lá. Coloca assim na sua visão, né? Quais você acha interessante, né? Porque barato tem muita coisa, né? E eu acho que mais importante do que isso é pensar efetivamente em adequação a perfil de investidor. Tá? Que eu acho que é uma coisa sobre a qual, infelizmente, se fala muito menos do que se deveria falar. Eu acho que quando a gente olha para empresas com foco em dividendos, a gente tem um monte de coisa barata. Né? E várias aqui já foram mencionadas. E sinceramente acredito que em maior ou menor medida todo mundo deveria ter pelo menos um pedaço da sua carteira voltado para teses dessa natureza. Mesmo em teses de valor da chamada primeira linha da Bolsa, eu acho que tem coisas interessantes nos níveis atuais de preço. Eu estou particularmente inconformado nesse momento com o nível de preocupação que diversas pessoas têm manifestado com relação a lojas Renner, por exemplo. Sério? Que, assim, reconhecidamente é a melhor varejista da Bolsa, né? Não é de hoje, né? Mas que conjunturalmente, tanto por uma questão de conjuntura econômica, questões relacionadas à concorrência de importados e mais especificamente uma questão climática que a gente viu esse ano, né? Tipo, a dinâmica de temperatura foi diferente da que se esperava e por conta disso eles erraram coleção. Eu tenho 16 anos de mercado, eu já vi Renner fazer isso algumas poucas vezes. Isso é do jogo, não é uma... A gente não tá falando assim, não estourou uma barragem, entende? E eu já tenho visto assim pessoas descascando a empresa de uma maneira que, assim, sinceramente, eu acho que quem comprar nos níveis atuais, daqui a algum tempo vai estar bem feliz. Vai estar bem feliz. Ou seja, esse AUE todo aí é só burburinho. Não faz muito sentido. Eu acho que há um extremismo, há um extremismo desnecessário. Tem uma questão no meio disso tudo que eu acho que é muito importante que quem nos acompanha tenha em mente, né? Você estava falando antes da questão da Taesa, né? Das críticas vocais dos influenciadores e tudo mais. Eu acho que quem acompanha, né, quem consome conteúdo relacionado a investimentos, dependendo de há quanto tempo faz isso, já deve ter tido a oportunidade de perceber que os próprios algoritmos das plataformas, né, das redes sociais, eles privilegiam discursos extremados. Né? Tem aquelas piadas maravilhosas, né, do tipo, saiu a decisão do Copom, né, Selic a 13,75 e agora? Aquelas thumbs maravilhosas, né. Aí coloca o Primo Rico assim. Não só o Primo Rico, né, do tipo, dá pra fazer uma coletânea, né, de influenciadores com cara de sofrimento, né, e o oposto também é o contrário, isso tem muito a ver, gente, assim, com isso faz parte da regra do jogo da disputa por audiência, que de certa forma, assim, quem produz conteúdo depende de audiência. Sim. Né? Se é essa roupagem, digamos assim, que as plataformas privilegiam, é natural, é justo, inclusive é legítimo que as pessoas adequem a sua linguagem aquilo ali. Só que fica a necessidade de quem tá do outro lado desenvolver algum filtro, né? Entender que muitas vezes o discurso otimista demais ele deveria ser alguns tracinhos abaixo no volume, digamos assim, da mesma maneira que o pessimista talvez não houvesse a necessidade de ser tão pessimista assim. Porque sinceramente na maior parte do tempo, quando você está efetivamente investindo, né, quando você está efetivamente gerindo investimentos, a postura ideal de você manter perante seus investimentos é uma coisa muito mais serena do que a linguagem das redes sociais
faz as pessoas acreditarem. Verdade. Geralmente o vídeo sai, eu lembrei agora, o vídeo sai, por exemplo, o Copom acabou de tomar a decisão, já tem vídeo pronto, saiu há 1 minuto, mas o Copom acabou de tomar a decisão, então geralmente a pessoa já deixa Já tá pré-gravado. o vídeo gravado, a capa pronta, o Copom permaneceu, a taxa Selic permaneceu, a taxa Selic aumentou, a taxa Selic abaixou, já deixam tudo preparado pra quando a pessoa ver, se desesperar e clicar lá no vídeo e manda audiência. Uma coisa pra cima maluca que mesmo. aconteceu, né, foi em relação ao Nubank, né? Umas semanas atrás, com o problema que teve lá no Silicon Bank, é assim que fala? Silicon Valley Bank. Sim. Silicon Valley Bank. E rolou o rumor de que eles teriam exposição, né? O SVB. E inclusive quebrou. tinha seguidores tirando dinheiro do Nubank porque ia quebrar e tal. E tudo no desespero, né? E é o que você falou. Investimentos é muito mais racional. Você não pode agir pelo emocional, que geralmente você encontra em vídeos no YouTube, naquele desespero, aquele pânico generalizado, né? Tem até um termômetro, né, de que mede o pânico do mercado. E é bem isso, né? Quando ele tá em vermelho lá, geralmente é onde tem boas oportunidades para investir. E é uma coisa importante a gente falar aqui. A gente está falando especificamente dessa dinâmica, né, das redes sociais e da produção de conteúdo e tudo mais, porque isso é a contemporaneidade, né? Só que, na verdade, essa dinâmica extremada, né, histriônica do mercado, isso é uma coisa que é inerente aos mercados de capitais, eles são instáveis por natureza e sempre foram assim. Verdade. Tem um livro... É um clássico e curiosamente assim, o pessoal gosta tanto de falar dos livros de sempre, todo mundo tem que ler O Investidor Inteligente, né? Que é um ótimo livro, embora seja chato pra caramba, né? Eu acho que é o livro mais recomendado e menos lido do mercado, né? Tem um livro muito bom chamado Manias, Pânicos e Crashes. O autor se chama Charles Kindleberger, em que ele conta a história dos pânicos de mercado, voltando até a bolha das tulipas, entende? Como que diz assim, obviamente não existia YouTube, não existia o primo rico fazendo cara de vítima porque a Selic subiu, né? Não existia o tio, do tipo, essa história do Nubank vai quebrar, isso aí é a versão do mercado financeiro do tio do Zap que achava que o exército que o general Heleno tomou o poder e todas aquelas loucuras que a gente viu no ano passado. Acho que só existiu o Barsi sempre existiu, mas ele já participou de todas as coisas do mercado que aconteceu. O Barsi sempre tá presente, é o que eu uso muito pra falar com os seguidores. Mas o governo atual, não sei o quê, mas o Barsi já passou por isso, eu gosto muito de citar ele em tudo. Imagina se o Barsi, por exemplo, fosse vender as ações dele, deixar de investir com o governo Lula, fosse deixar de investir em meio a... Acho que pandemia pode falar, se não pudesse, acabei de falar também. Eu acho que já era. Já era, né? Já era. Mas imagina só,